Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu vou tirar essas minhas pulseiras aqui, porque elas parecem um chocalho. E aí fica fazendo barulho aqui na captação do áudio. Feliz de estar aqui. Boa noite para quem está entrando. Oi, Drica. Coisa boa, boa noite. Boa noite, Cá. Boa noite, Bru. Boa noite, Will. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria. Boa noite, Ciro. A gente estar aqui nesse 5º dia das nossas lives, de uma série linda que essa semana foi entregue com tanta amorosidade. Boa noite, Camila. Boa noite, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá entrando aqui, aproveita, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para quem você acredita que nessa sexta-feira à noite pode se beneficiar aí de uma consciência amorosa, de uma consciência linda, que vai fechar com chave de ouro o trabalho que a gente fez toda essa semana. Oi, Sandra, que saudade que eu tô de você. Oi, Anitta, boa noite. Aproveita mandando esse aviãozinho aqui para quem você acredita que pode se beneficiar, pessoas que você ama, que você entende que merecem ter um tempinho aí de consciência para consigo, né? É tão lindo. Deixa eu entrar aqui no meio dessa tela que eu tô pro lado. Eu tô a semana toda tocando essas lives aqui no 4G, porque aqui no Espaço Novo não tem uma boa internet ainda, e em nenhum dia eu te perguntei se a transmissão tava boa. Mas eu acho que se tava todo mundo ouvindo, todo mundo entendendo e ninguém reclamou, é porque tava dando para ouvir e para ver bem a transmissão, então fico tranquila. Bom, e hoje a gente então tem a 5ª live dessa série. Me conta aqui, quem já entrou, quem é que tá acompanhando todos os dias, quem é que teve aí a resiliência, a força, a retidão de vir acompanhando essas lives, seja ao vivo ou seja depois gravado. Me conta quem é que aqui estava junto comigo todos esses dias e como foi para você essa experiência. Teve alguma das consciências, ó, a Bru acompanhou todos os dias, arrasou, Bru. Se teve alguma das consciências que te pegou mais de jeito, se teve uma que te tocou mais, né? O primeiro dia, para recordar aqui, a gente falou sobre a pequena consciência, sobre a obsessão e a compulsão. Então a gente falou um pouco sobre como a obsessão que a gente tem quando a gente está obcecado por algo, na verdade a gente está ali tendo comportamentos compulsivos para realizar uma idealização. A gente não fica obcecado por coisas reais, a gente não fica obcecado por possibilidades, a gente fica obcecado por aquilo que a gente idealiza. E aí era uma consciência que falava muito sobre como você tem a condição de perceber quando você está obcecado em algo, ou seja, fixado em algo, hipervidrado naquilo, e aquilo não é saudável, aquilo está atordoando tua vida, sabe? Tu tá ali, a pessoa tá obcecada por alguém, a pessoa tá obcecada por um resultado, a pessoa tá obcecada por um corpo. É uma consciência que falava sobre o quanto precisa ver que você está obcecado por uma idealização, por uma ideia que não é real. E você não está se abrindo para as possibilidades daquilo. No segundo dia, a gente trabalhou com a consciência do let them, deixe eles. Então, é uma consciência que falava sobre o quanto nós precisamos entender que nós não temos controle da vida do outro, que nós temos que deixar os outros tomar as decisões, mesmo que as decisões sejam diferentes daquelas que a gente acha que sabe que é mais certo, que é melhor. Mas mais do que isso, o Let Them falava sobre a situação de deixar eles também com a opinião deles, ou seja, não permitir que você se molde a ser aquilo que os outros querem que você seja, não permitir que você se abale tanto com a opinião dos outros, com os achismos dos outros. Deixa eles com as opiniões deles, né? O terceiro dia a gente falou sobre a pequena consciência de se atrair por aquilo que é saudável, por se atrair por aquilo que é familiar, perdão, e não por aquilo que é saudável. Uma consciência que falava sobre padrões que a gente tende a repetir inconscientemente, se mantendo na sansara da vida.
passa ano, e tu continua com dificuldade com dinheiro, tu continua com dificuldade com relacionamento, tu muda de marido, de esposa, mas tu continua se sentindo insuficiente, tu continua se sentindo abusado, tu continua se sentindo usado, tu muda de trabalho, mas tu continua se sentindo infeliz, pouco realizado. E aí essa consciência, né, ela vinha falando que você tende a se estimular, você tende a se atrair, você tende a ir atrás, a repetir coisas que são familiares para você e não aquilo que é saudável. E aí se perguntava, né, ao longo daquela live, será que você não está de novo aí entrando em uma coisa que é familiar para você, com uma roupagem diferente, mas que daqui a pouco vai dar no mesmo resultado? E a quarta consciência, que foi a consciência que a gente trabalhou ontem, falava sobre não confunda o que te faz feliz com o que te distrai das tristezas, ou seja, pequenos prazeres imediatos, fugas que a gente tem em todas as coisas para não ter que lidar com o que a gente tem que lidar e aí sim poder construir uma felicidade real, o tempo todo tão cheios, né? Uma vida ocupada demais com coisas que não nos preenchem. Bom, e aí por fim, nós chegamos aqui na de hoje. Eu dei aqui uma geralzona de todas as consciências e vou subir aqui só um pouquinho para ler. A Camila falou, eu assisti todas, maravilhosas. A Bru também, todas pegaram forte. O Will colocou aqui, todas estão conectadas, real, porque todas elas falam sobre uma mesma linha. Para a Anitta, lá todas pegaram aqui, maravilhoso. A Paula botou, essa consciência do dia 2 fez muito sentido para mim, que era do let them, deixe eles, né? Então deixe eles pensarem o que eles quiserem de você. A Dani botou aqui, ó, anotei as 5 pílulas de consciência no meu planner 2025 para refletir e não esquecer. Excelente trabalho, Dani, porque a verdade é que essas pílulazinhas, assim como qualquer pílula que tu tome aí de remedinho, que tu vai tomar, de um homeopáticozinho, qualquer coisa, se você tomar só uma vez não vai adiantar, né? Então é isso, é importante seguir tomando. Parabéns, linda consciência, assisti todos, que conteúdo rico, que bom, Lu, tô feliz. Bom, e aí a gente chega na consciência de hoje, quem não entrou nos outros dias, não sabe o que tá rolando, caiu de paraquedas, recebeu o aviãozinho de um amigo, falou, quem é essa mocinha que fala sem parar? Essa mocinha aqui é a Cássia, e eu sou uma pessoa que tomo pílulas de consciência todos os dias e dedico a minha vida a compartilhar para que mais pessoas também possam, através do autoconhecimento, perceberem os seus próprios recursos internos, a sua força de sair de situações difíceis, de mudar padrões de vida, fazendo isso de forma a reconhecer que esse talento, essa capacidade está em você. Sem mestre, sem líder, sem idealização de que alguém vai dominar aí o seu poder, que alguém vai chegar para te curar, quando na verdade a ideia é te relembrar que essa capacidade está dentro de ti e que isso exige sim, exige uma responsabilidade para consigo, se manter sempre na linha da retidão, buscando, estudando e desenvolvendo cada vez mais nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Bom, e hoje eu vou falar então, falando em espírito, aproveitar aqui um pouquinho o gancho para falar sobre a consciência de hoje, que é toda vez que você não conseguir esquecer um pensamento ruim, desafiador, difícil, lembre-se de Deus. 2 coisas não ocupam o mesmo lugar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa consciência, não por acaso, ela está como a 5ª consciência, não por acaso ela está como a última. Eu chamo essa consciência de ganchinho de emergência. Sabe quando os coletes salva-vida tem um gancho de emergência, não funcionou um, põe o outro, o paraquedas não abriu, tem o gancho de emergência, que é aquele que tu puxa depois e abre. Essa consciência aí é um ganchinho de emergência. É quando todas as outras você tomou e ainda assim sansara. É quando você já tomou um monte de remédio para passar dor de cabeça e não passava de jeito nenhum. E aí você decide que realmente você precisa parar de trabalhar, desligar o computador, deitar no quarto escuro, desligar a luz e fechar os olhos para dormir, porque só vai passar se dormir? É mais ou menos assim. Essa consciência fala sobre quando todas as outras coisas que conscientemente você podia fazer
você não conseguir fazer, você usa essa pílula, você toma essa consciência. É uma das minhas preferidas, porque ela ressalta, reforça aquilo que creio com todas as forças do meu ser. Quando nada mais te for solução, lembre-se de Deus. Lembra do que você é, acima dos pensamentos e confusões que você experimenta. Lembre-se que muito antes de você ter que tentar lidar com todas as pressões que a vida te entrega, você é puro, é limpo e é descomplicado. Essa consciência, ela fala sobre remissão. Eu já contei algumas vezes em outros contextos, aqui em muitas oportunidades, sobre o quanto a passagem mais significativa para mim da vida de Jesus, ou o aprendizado mais poderoso que eu trago para comigo da história de Jesus, é o exato milésimo de segundo, e eu sempre me emociono para falar disso, é o exato milésimo de segundo onde Jesus para de tentar suportar o corpo dele na cruz e ele simplesmente relaxa. É quando ele percebe que, apesar de todos os esforços do corpo dele, não tem como brigar contra aquilo. É quando ele percebe que os pregos nas mãos, os pregos nos pés, estão tão profundamente presos naquela cruz que de nada adianta ele continuar ficando rígido e forçando seus músculos para cima para tentar erguer o seu peso, que inevitavelmente vai cansar e vai cair e aquele prego vai rasgar. Essa hora em que Jesus conscientemente olha para tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele e pensa, eu não tenho como mudar essa realidade aqui. Por isso eu me entrego a Deus. Eu me entrego a ela. A consciência do momento em que Jesus solta o músculo da coxa, para de deixar o corpo rígido tentando evitar um pouco da dor e simplesmente respira fundo e relaxa, é para mim o maior aprendizado que ele poderia nos deixar. Jesus entrou em remissão naquele momento. Ele entregou. Ele aceitou que ele fez tudo o que ele podia fazer, mas que naquele ponto exato era a hora da aceitação. E a aceitação não dizia respeito a ficar ali concordando ou vivendo aquela situação. Dizia respeito a simplesmente parar de sofrer com o que estava acontecendo e se entregar para o que poderia vir de melhor depois. Jesus, quando me ensinou, e eu me lembro, essa história eu também já contei, então para quem acompanha aqui com amor, me desculpa às vezes que sou repetitiva. Essa história não foi uma história que eu li, né? Não foi a passagem que eu li especificamente na Bíblia. Meu pai é um homem muito estudioso, então por muitas e muitas vezes a gente aprendeu a ler os grandes livros com meu pai, ele incentivava muito, então eu via meu pai ler a Bíblia, assim como lia muitos livros, então acho que eu busquei muito e li muito através desse exemplo, mas a verdade é que especificamente essa impressão, esse aprendizado de Jesus eu não tive na literatura da história dele. Eu tive uma vez numa missa, quando eu olhei um Jesus crucificado em cima do padre, e aquele Jesus crucificado, ele estava se esforçando muito para ficar firme lá,
muito duro, e o músculo da coxa dele estava na estátua de madeira, estava muito rígido. E eu fiquei a missa inteira pensando, não foi essa a cena, não foi a briga contra a cruz, foi a aceitação da cruz que fez Deus levar ele de lá. É claro que é uma história e eu tô aqui respeitando com muito amor o que cada um crê, e eu creio em muitas coisas, então quem chegou agora, fica tranquilo, a conversa não vai ficar nesse viés, mas Jesus me ensinou naquele lugar. E essa consciência de hoje, toda vez que não conseguir esquecer um pensamento ruim, lembre-se de Deus. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Fala sobre esse espaço de remissão. O que acontece é que eventualmente na nossa vida, apesar da gente saber muito, apesar de você ter tomado várias pílulas de consciência, apesar de você dominar a teoria, você não consegue sair de um problema. Você não consegue encontrar uma solução para algo que você esteja passando. Você não consegue encontrar naquilo que se apresenta diante de você uma forma inteligente de resolver. Você pensa e não consegue sanar. Nessas horas, solta o músculo da coxa. Entra em remissão. Aceita a cruz. Algumas coisas não têm solução. Algumas coisas simplesmente não têm explicação. Algumas coisas podiam ser diferentes, mas não são. Algumas coisas você tentou e não conseguiu. Algumas coisas você queria muito e não conquistou e não vai conquistar. Algumas coisas você merecia, mas não veio até você. Algumas pessoas você queria muito bem e tratou com muito amor, mas elas nunca vão te reconhecer. Algumas pessoas você doou a vida, se dedicou e elas foram ingratas, injustas, traíram você, é um fato. Nada sobre isso vai acontecer. Você não vai encontrar um motivo que justifique, você não vai encontrar uma explicação plausível, você não vai conseguir criar um textão, nem uma lição de moral que faça o outro perceber. Veja bem, faz parte dessa cruz, justa ou injusta, certa ou errada, acho você merecido ou não, é o que é. Coisas acontecem, algumas a gente carrega e a gente é crucificado em lugares que a gente talvez não merecesse estar lá, mas o que vem para ensinar e faz parte da jornada, do que a gente tem que passar. Eu sei que você tá me entendendo e que dói pra caramba ouvir, porque não é possível que a última pílula seja sobre desistir. Ninguém desiste de nada, Jesus não desistiu. Pelo contrário, transcendeu a capacidade do que tinha para ensinar ali naquela vida, para ensinar até quando não estivesse mais lá. Ninguém está falando sobre desistir de nada. O que eu tô te falando é uma pílula amorosa, verdadeira e divina, de que eventualmente você não vai vencer seus pensamentos, que eventualmente você não vai conseguir explicar o que está sentindo e não vai conseguir achar uma saída racional para resolver o que queria resolver. E nessas horas, nesses momentos, você vai precisar entrar em remissão. Você vai precisar começar a substituir os pensamentos que continuamente tentam buscar essa solução por uma aceitação completa de que é o que é e foi o melhor que podia ser. Aceitar que nada vai mudar. Daqui para frente não tem mais o que eu fazer. Não posso mais perder meu tempo, não posso mais ficar aqui rígida, dura, tentando evitar fato que já se instalou. É o que é. Se a pessoa foi embora, já foi embora.
talvez não vai voltar. Se o negócio já não deu certo, não deu certo, paciência, outros vão brotar. Se aquilo que você falou, você se arrependeu amargamente, não era o que você queria dizer e a outra pessoa não te escuta, você já pediu desculpa, implorou, agora deixa pra lá. Se você fez a sua parte, deu o seu melhor, mas ainda assim, não tem como descrucificar. Então aceita. Aceita nesse caso, esse entrar em remissão, quer dizer, para de pensar sobre isso. Se você não conseguiu resolver, se você não conseguiu interpretar, se você não conseguiu colocar um bom significado, ou se no fim das contas a situação não chegou aonde você sabe deveria chegar e você insiste e quer ir até lá, meu amor, para de se machucar. Deu. Pense em Deus. Ocupa a tua mente com alguma coisa que vá te elevar. Isso aí não tá dando em nada. Não tá te levando a nenhum lugar. Você tentou o que podia tentar. Você amou o que podia amar. Perdoou o que podia perdoar. Pediu, falou. E só você sabe se esse tempo chegou. Quem sabe você esteja aqui pensando, não, eu ainda tenho o que fazer para solucionar tal problema, que bom. Então, continue com as consciências anteriores a solucionar. Mas se eventualmente aquilo que agora te pertence, aquilo que agora te preenche e que gera muito caos interno, você já não sabe mais como, apesar de tão inteligente resolver, quem sabe você possa só entregar. Pode deixar para os grandes o que é dos grandes, fechar os teus olhos e tentar descansar. É porque algumas coisas simplesmente você não vai mesmo sanar. Vai me contando aqui se isso que eu tô falando para você tá fazendo sentido, tá chegando até aí. De vez em quando eu fico preocupada quando vocês param de falar, se ou eu tô dando uma viajada muito grande, ninguém mais tá conseguindo interpretar, ou se de repente tá chegando no teu coração e você só tá quietinho para escutar. Mas me conta, porque eu aqui do outro lado não tenho como saber se tá fazendo sentido, e o meu objetivo e a minha dedicação aqui hoje é poder de alguma forma fazer você ouvir com amor aquilo que talvez a vida em outros tempos já quis te falar, mas que talvez por você ser tão forte e querer continuamente buscar a solução para tudo, se esquece que até Jesus, em algum tempo, parou de brigar. Fez o que podia, suou, sangrou. Eu sei, porque essa consciência também serve todas as vezes aqui para mim. Eu fico feliz aqui, ó, que vocês estão me contando quanto isso tá chegando aí em você. A mim também. Deixar pros grandes o que é dos grandes. A mim também toca muito o coração. Porque nós somos ensinados a encontrar a solução. Nós somos ensinados a concluir o livro, a no final da interpretação de texto ter que trazer uma boa conclusão. Mas às vezes é só um choque, um gole, uma dose de realidade. As pessoas não são o que a gente quer, as pessoas são o que são. As situações não ficam do jeito que a gente as quis deixar, as situações ficam como podem ficar. As coisas que chegam a nós não são só aquelas que a gente desejaria experimentar, chega a nós tudo aquilo que vem para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos oportunizar. Às vezes o ensinamento tá justo em deixar. A Dani colocou aqui que
Na maioria das vezes essa consciência chega quando eu já estou no meu limite mesmo. E Dani, faz todo sentido, por isso ela é a quinta. Por isso Jesus não relaxou o músculo da coxa enquanto carregava a cruz. A gente vai até o final. A gente vai até onde a gente pode. A gente vai até o último ponto. A gente vai até o último prego martelar. Até esse momento a gente vai se esforçar. Se ainda tem uma desculpa para pedir, então ainda dá tempo de fazer. Se ainda tem um sinto muito para falar, então ainda dá tempo de falar. Se ainda tem algo que você pode fazer para se esforçar, para conseguir chegar onde você quer chegar, então até o último segundo tem tempo para você executar. Mas é nesse limite. É quando você percebe que desse ponto para frente não adianta mais eu brigar. Desse ponto para frente a vida já viu que eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer e daqui em diante é preciso que eu saiba me entregar. Nesse ponto, qualquer movimento mais machuca do que ajuda. E aí é preciso deixar para lá. É quando esses pensamentos infinitos para você tentar solucionar o que você está tentando solucionar aí, pensando em como poderia ter sido diferente, o que mais você poderia ter feito, e se não tivesse acontecido de tal ou de tal jeito, é quando você começa a viajar no si, criar possibilidades mirabolantes para você tentar mudar o que já está condenado a ser o que é. É nesse ponto que essa consciência precisa entrar. É que toda vez que você não conseguir esquecer um pensamento que tá te fazendo mal e que você já fez tudo que você podia, então você substitui por Deus. Eu costumo, na prática do meu dia a dia, trazer essa pílula para um lugar de muita amorosidade. Então, todas as vezes que me percebo no meio de uma tarde qualquer, perdendo 5 minutos, distraída, viajando, em algo que eu pensava que poderia ter sido diferente ou que eu penso e o meu corpo sente que aquilo não é legal, que aquilo não é bom para mim, eu me condiciono a fazer apenas uma pergunta para mim. De fato, tem algo que eu poderia fazer agora que mude isso? Ou eu já fiz o que eu podia? Geralmente eu já fiz o que eu podia. E aí, com uma única pergunta, eu tomo essa pílula. Então, se eu não posso fazer mais nada, ao invés de eu ficar pensando nisso que estou pensando, eu penso em Deus. A cena que eu vejo dele se entregando nessa cruz nunca é trágica como aquele Jesus ensanguentado. É quando ele não está mais lá. É justo quando ele sai da cruz. Quando ele se entrega é quando ele vai embora daquele lugar. A dor, o martírio fica para quem continua brigando naquele lugar. Ele não. Ele se entrega e transcende ao que está lá. Quando eu fecho os meus olhos e substituo o pensamento por aquele músculo da coxa que solta, eu sinto o meu soltar também. Me dá um alívio no corpo e eu penso, tá tudo bem. Foi o que foi. Daqui pra frente, eu faço o melhor que eu puder, com as novas oportunidades que eu tiver. Daqui eu levo amor e levo fé. É assim. Assim que essa pílula desce mais redonda e mais gostosa do que qualquer outra que eu já experimentei. É assim que quando eu deito na minha cama, tenho colo de alguém amoroso me esperando. É assim que quando eu fecho os meus olhos para rezar, eu enxergo ali na frente, sabendo que Ele vai me ajudar todos os dias a fazer tudo o que eu puder fazer, entregando o meu melhor. E que na hora de descansar Ele vai me dizer, minha filha,
sobre isso, para de pensar. Para de pensar sobre o que você não pode mudar. Se dedica a se entregar para tudo de novo que pode chegar. Eu tô lendo aqui os comentários de vocês com muita alegria, porque falar sobre isso me deixa em um estado de muito amor. A Rúbia colocou aqui, essa semana eu soltei, foi isso, um suspiro, uma entrega absoluta, uma remissão total. E é com essa consciência que a gente encerra a nossa série de 5 consciências, 5 pequenas consciências da grande consciência. Consciência essa última que fala sobre essa grandiosa consciência superior, que nos ensina tudo que a gente tem para aprender. Eu quero dizer para vocês que na semana que vem, espera um pouquinho, não vai embora, não deixa eu dando os recados finais aqui sozinha que eu fico triste. Semana que vem eu não vou trazer live aqui, porque semana que vem na quarta-feira eu já viajo para São Paulo e eu vou lá. Eu vou lá com esse mesmo que se entregou a tudo que há, me entregar também a um paraíso chamado a Terra. E com certeza, aquele é um dos lugares que eu mais experimento todas as consciências que Deus nos ensina nessa terra para que a gente possa passar. Consciência sobre amor ao próximo, sobre ajuda, consciência sobre empatia, consciência sobre humanidade, consciência sobre fé, convicção. Vai ser lindo. Quem estiver com a gente lá semana que vem em São Paulo, saiba que Deus também vai estar lá. A quem acompanhou essa série de lives aqui essa semana, você não imagina o quanto você me fez feliz. O quanto foi bom poder voltar a ocupar esse lugar que por tanto tempo eu fiquei afastada, com tanta amorosidade, com um tema que enche tanto o meu coração. A tarefa de hoje, assim como todos os dias a gente tinha as nossas tarefinhas, é que hoje, quando você deitar na sua cama, você consiga separar com carinho e honestidade aí quais os pensamentos você vem tendo, que no fim estão só remoendo o que já pode deixar para trás. E essa noite, entrega para quem você acredita, para a figura em que você confia, para o nome que você quiser dar. Entrega o que você não vai mais perder tempo a partir de agora pensando que podia mudar. Essa noite eu te convido a entrar em remissão e aceitação ao que você fez tudo o que podia, mas que agora é hora de aceitar e deixar para trás, abrindo espaço para que o novo possa chegar. Eu os amo, agradeço profundamente. Essa live vai ficar aqui no meu perfil e se fizer sentido para você que outra pessoa possa ouvir falar sobre esse ensinamento de Jesus, eu te convido a compartilhar esse vídeo com muito amor, para que possa chegar em quem tiver que chegar. Um beijo para todos, Deus abençoe, até a próxima.